Vamos começar a nossa noite esquentando as temperaturas e fazendo o seu esqueleto movimentar, como fazem os grandes atletas. Aliás, bonitão, você sabia que nem só de treinamento físico vivem os atletas? Como será que eles encaram grandes desafios, o risco de uma derrota e até mesmo os seus próprios medos? É o que nós vamos entender bem melhor a partir de uma verdadeira aula sobre a psicologia do esporte. E o meu convidado de hoje é daqui da casa, colunista da Gazeta Esportiva.net, onde assina o Gol de Cabeça desde 1998. Ele é presidente da Associação Paulista da Psicologia do Esporte, membro acadêmico da Sociedade Sul-Americana de Psicologia do Esporte e do Laboratório de Psicossociologia de Esporte pela USP. Há mais de 20 anos, ele atua com atletas e equipes de diversas modalidades esportivas. Eu estou recebendo João Ricardo. Viu que eu até peguei fôlego para falar. Uau. Que currículo que você tem, meu bro? Obrigado, querido. Obrigado, irmão. Obrigado por ter vindo. Prazer imenso Meu, estar não me tira esse contigo. prazer, não. Tudo bom? Delícia. Tudo bem Quanto contigo? tempo você demorou para chegar aqui hoje? Olha, hoje, vamos dizer que eu demorei de Pinheiros para cá 1h50, mais ou menos. E você? 2h15 do Morumbi aqui. São Paulo, né? Não, por que é só na Paulista? Vamos fazer manifestações de outros lugares, pô. É que aqui é o coração, né, Rony? Onde pulsa. Meu Deus do céu. Bom, eu queria saber quais foram os primeiros trabalhos de psicologia do esporte registrados, na verdade, aqui no Brasil. Então, Rony, na verdade, a psicologia do esporte ainda é tida como uma ciência moderna, né, nova, mas os primeiros trabalhos datam da década de 50, né, com o professor Carvalhais. Lembra? O professor Carvalhais, que a pedido do Dr. Paulo Machado de Carvalho, integrou a comissão técnica da seleção de 58 e causou ali aquela confusão, porque ele, na verdade, ele reprovou o Garrincha e alguns outros jogadores e os caras detonaram na Copa do Mundo, mas vale dizer que naquela época ainda pouco se sabia da psicologia do esporte. E o Dr. Carvalhais, sem dúvida nenhuma, foi um gênio, né, um inovador, eu diria, e uma pessoa que tem totalmente o meu respeito, porque ele foi muito corajoso naquela época. Olha, a gente pode dizer que essa atividade profissional é de extrema importância, e mais ainda quando o assunto é o atleta solo. E a cobrança normalmente é só em cima dele, nunca da equipe. Você pode ver, tem um monte de gente em volta, mas se o cara não tirou 0 no lugar, isso é problema cultural brasileiro. Primeiro não serve, tem que ser 0, né? Acima de primeiro lugar. Pau nele, mas não na equipe. Existe essa cobrança, Ele né? tá com a cabeça boa, A cobrança é muito forte, né, Rony? Porque você sabe que um atleta, ele não é formado só da parte física, ele não é formado só da parte tática, técnica, né? Existe uma pirâmide, se você quiser imaginar, e que a base dessa pirâmide é a parte emocional e a parte mental, né? Eu costumo dizer nos meus cursos de psicologia do esporte que não adianta a gente ter atletas em corpos de aço quando a base é de barro. Aí não adianta, né? Bonita essa analogia, gostei de ver. Obrigado. Agora, os atletas, eles vão em busca de ajuda psicológica ou, espontaneamente, ou eles são, de certa forma, induzidos a tomar esse tipo de atitude? Ou recomendados pelos treinadores? Olha, na minha clínica, ultimamente, eu diria aí nos últimos 5, 10 anos, eu recebo muitos atletas mirins, muitos atletas juvenis, adolescentes e atletas de ponta também, de alto rendimento. Esses atletas normalmente vêm ou indicado pelos próprios treinadores, ou os pais, muitas vezes, levam esses filhos à clínica para desenvolver um trabalho, um acompanhamento. E eu costumo sempre dizer, né, Rony, antes de ser a psicologia do esporte, é psicologia. Claro. Antes de a gente pensar num atleta, existe o ser humano, né? Então, muito da demanda que eu recebo está atrelada a um percentual clínico significativo, mas que vem com normalmente uma sintomatologia registrada no esporte. Pode ser aí uma ansiedade generalizada, uma dificuldade de concentração, mas que quando a gente começa a pesquisar, a gente enxerga muita coisa. Você sabe, eu, até fugindo um pouquinho da nossa pauta, mas só para corroborar o que você está dizendo agora, isso em função até de valorizar o seu ofício. Uma coisa que normalmente está muito ligada a quem trabalha com comunicação, e o atleta seguramente está envolvido com isso.
essa culpabilidade com que ele é vestido por parte ou de torcidas ou de, sei lá, de todo mundo, às vezes da imprensa especializada e tal, faz com que ele se sinta desumanizado. Todos nós, quer dizer, eu falo muito isso, o Márcio até briga comigo, meu diretor, ele diz, Rony, para de falar isso. Que eu digo, eu sou produto, rapaz, eu sou um produto, quer dizer, eu me sinto desumanizado, né? Eu tenho que estar sempre bem, não pode ter dor de barriga, não pode ter dor de dente. Perfeito, é isso. Não pode estar chateado. E o atleta pior, ele tem que estar emocionalmente bem para poder cumprir o seu trabalho. Sem dúvida, você tem que estar... eu digo que desde ali do advento do esporte empresa, né, quando entrou o capital, os grandes investidores, e aí que mudou um pouco a concepção do esporte, o esporte passou a ser muito mais um espetáculo do que propriamente, né, na acepção, a essência do esporte. Perfeito. E eu fico, assim, especialmente emocionado quando eu vejo um garoto como o Arthur Zanetti, né, o qual eu gostaria de mandar um grande abraço para o Arthur. Zanetti, mandou bem. Mandou muito bem, muito bem. Quer dizer, um garoto com pouquíssimas condições aqui de treinamento. Parabéns a ele, ao treinador, a todos que trabalharam. Porque quando a gente vê emergir realmente um atleta na acepção da palavra, na acepção da substância, como no caso do Arthur Zanetti, e que infelizmente pouco a mídia se valoriza, porque ela ainda se ocupa com a questão relacionada ao futebol, que é, sim, uma veia popular muito intensa no campo midiático, né? Mas é o grande espetáculo, como você está falando. E eu acho que esse defeito cultural deve ser consertado. Não sei como, é muito difícil, talvez eu não esteja vivo, nem meus netos, para assistirem a isso. Mas o único esporte que eu pratiquei foi automobilismo, eu fui piloto de competição, eu corri automóvel. Eu fico indignado quando começo a baixar o pau no Rubinho, agora é o Massa, a bola da vez. Você sabe o que o cara precisa ser para chegar na Fórmula 1? Quem está na Fórmula 1 é a excelência, é o melhor do mundo mesmo. Agora, as diferenças são de segundos, as coisas... Segundos não, nós estamos falando de milésimos de segundos. Né? Eu já tive a oportunidade de atender e trabalhar com alguns desses pilotos de diversas categorias e modalidades em esportes de motor, de alta velocidade, e perceber que já entrei, inclusive, em carros de corrida, para ter a experiência prática, enfim... Gostou? Então, eu passei um pouco mal, fiquei um pouco enjoado, saí com o capacete meio vermelho e tal, mas enfim, eu pude perceber que ali, de repente ele está ali fazendo uma curva a 200 por hora, a tua cabeça vai para um lado, o carro vai para o outro, e eles brigam por centésimos de segundo, quer dizer, então, eu fico pensando aqui, o quanto que uma preparação psicológica bem realizada, muito importante. o quanto que questões psicológicas e emocionais, se não tiverem muito bem adequadas no corredor, qualquer pequeno desvio neuromotor que ele tem ali, ele vai perder meio segundo, 3 centésimos, claro. E isso pode valer a prova. Quer dizer, é muito importante. Fittipaldi dormia antes de começar. Pois é. Se você pegar hoje, muitos pilotos da Fórmula 1, especialmente o Sebastian Vettel, que a gente vê sempre antes das provas... Adoro esse lemãozinho, adoro. Ele é fera, ele é muito bom. Ele com os olhos fechados, né, ali em concentração e tal, mas, Rony, eu queria, assim, até voltar nessa questão que você falou do Rubinho, do Felipe, para ver realmente como o povo, aí tem a questão da sombra do herói, né, eu escuto muito, mas a gente vai ver o Rubinho, o Felipe, mas já tivemos a Ayrton Senna, mas o povo não pode viver à sombra do seu herói, quer dizer, é heróico estar lá. É heróico matar um leão por dia, segurar um carro daquele a 320 por hora numa reta. Tivemos um tricampeão, Nelsinho Piquet foi tricampeão, Emerson foi bicampeão, foi quem começou tudo. Grandes pilotos. E o cara para chegar lá, é o máximo, a elite da velocidade. Sem dúvida. Então, acho que falta o povo brasileiro valorizar mais o seu produto interno e a gente parar de achar que tudo que vem de fora é melhor. Eu acho que está na hora a gente Grande tem bobagem. atletas, Falando nisso, os treinadores aqui do Brasil, eles já aceitam a presença dos profissionais como você? Rony, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes clubes no país. E lamento muito, posso te dizer... Fala a verdade. Lamento bastante o ver e constatar, né, aí com mais de 20 anos na área, clubes, especialmente de futebol em São Paulo, em outros estados,
vivendo verdadeiros caos na área emocional, na área psicológica e com a resistência de contratar um trabalho psicológico, porque ainda se confunde muito com curandeirismo, pelo amor de Deus, com todo respeito aos curandeiros, enfim, a todos os que pelo utilizam, amor de mas aqui Deus. a gente está falando um pouco mais de ciência, né? E a ciência ela já existe. Temos na USP o Laboratório de Psicossociologia do Esporte, que trabalhamos com neurofeedback, biofeedback, com excelência na área da tecnologia mental, que a gente traz da Europa para cá. Então, os treinadores esse tipo de informação não chega. E a gente vê clubes aqui em São Paulo, ultimamente, caindo pelas tabelas, e quando você enxerga que o plantel é bom, que o treinador é bom, mas o time não joga, quer dizer, o time não tem um senso de equipe, não tem um senso de grupo, e aí você vai falar com o treinador e ele fala o seguinte: eu não vou chamar psicólogo agora, porque se o time melhorar, o crédito vai ser do psicólogo. Então, vamos pensar nisso na pré-temporada. E aí chega a pré-temporada, quem é que vai pensar em psicólogo? Então, é um círculo vicioso que o psicólogo, de fato, acaba nunca entrando. Estamos falando do Zanetti agora há pouco, né? Você acha que o seu trabalho deve começar com as categorias de base ou já com o profissional sedimentado e tal? Olha, Rony, eu creio que a categoria de base ela é muito propícia, né, para que se inicie o trabalho, porque quando eu já tive a oportunidade de trabalhar tanto nas bases, nas equipes de base, como nas categorias maiores profissionais. É mais difícil o trabalho ganhar uma aceitação quando a gente está numa equipe profissional. Quando a gente está nas categorias de base, os meninos são mais carentes por informações, tem aquela coisa da figura paterna, tem uma porção de problemas na área da psicologia do desenvolvimento que essas crianças passam quando vão morar nos clubes e abandonam suas famílias quando as têm, na verdade, o que é muito mais grave. Então, quer dizer, você preparar esses meninos para que, de repente, de um ano para o outro, que ele comece a ganhar ali 500, 700, 800 reais, um salário mínimo. De repente, no outro ano é 30 mil, 100 mil, 300 mil, isso num curtíssimo período de tempo. Se ele não tiver um preparo psicológico, social e familiar, certamente isso pode ser uma bomba terrível para ele no futuro. Eu posso falar uma grande bobagem agora, você pode até mandar eu sair daqui. Eu conheço alguns treinadores de futebol, não porque eu seja muito ligado em futebol nem nada, mas gosto, como todo brasileiro, eu gosto de futebol. Então, eu conheço o Muricy, eu conheço o Luxemburgo, quem mais que eu conheço? Conheço uma meia dúzia de treinadores, o Mano, que é uma figura muito legal também. Muito. Eu conhecia e gostava muito do Tele Santana. Fantástico. Eu vou dizer uma coisa para você, João, com toda sinceridade. Eu acho que quem precisa de assistência psicológica é o treinador. Os caras parecem que vão morrer, rapaz, você vê? Eu tenho andado bastante preocupado com o que aconteceu com o Ricardo Gomes, agora com o Oswaldo de Oliveira no jogo do Botafogo, se não me engano, aqui contra quem foi? Agora foi esse último domingo, o jogo do Botafogo contra o Grêmio. Grêmio. Eu sou Botafogo. Você é botafoguense. Sou Botafogo. E, aliás, no Botafogo tenho dois amigos meus, grandes amigos, estiverem assistindo, Eduardo Silo e o Zé Aníbal, um grande abraço, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí à frente, desde o campeonato Carioca, que o Botafogo ganhou invicto, um exemplo para que os clubes possam seguir. Sem dúvida, Rony, eu já trabalhei com técnicos de diversas categorias, mas principalmente no futebol, e ali ele tem que tomar o remédio da pressão dele, porque ele não aguenta. Quer dizer, quando você estava falando da questão do patrocínio, do advento do esporte empresa, o treinador é ali a caixa palpitante, né, de toda essa engrenagem. E ele não aguenta, sobe e desce, perde 2 jogos, o pescoço dele vai a prêmio. Quer dizer, se ele não tiver um preparo psicológico forte, sem dúvida nenhuma que ele vai acabar passando isso para os atletas. Por isso que é importante. O trabalho psicológico, ele tem que englobar não só a comissão técnica, ele deve englobar a comissão técnica num trabalho inter e multidisciplinar, como para o grupo em si, como um coletivo. Então não falei besteira. Não, está perfeito. Posso continuar sentado. O comandante é importantíssimo, por favor. Agora, quais são os maiores riscos que você acha que a gente pode correr na Copa do Mundo e nas Olimpíadas? É uma boa pergunta. A gente, somos uma nação de sangue latino quente, né? A gente tem como diria o Nelson Rodrigues, saudoso, sempre me refiro ao Nelson, porque eu acho que o Nelson foi um intelectual de vanguarda, um cara fantástico, né? E ele era...
texto, O texto dele era bravo, era incisivo, né? E de uma sabedoria ímpar, né? E ele dizia, né, na época, que a gente sofre de uma tal síndrome de vira-lata, e eu me preocupo muito com essa síndrome de vira-lata. Mal do brasileiro também, o problema cultural também. O problema cultural, e quando a gente falou dos pilotos, falamos do Rubinho, falamos do Felipe, eu volto à síndrome do vira-lata, porque, meu Deus, o Senna, meu Deus, o Pelé, meu Deus... Não, meu Deus, não, nós temos bons jogadores, nós temos garotos que são formados, que são talentos o tempo inteiro. Então, quer dizer, acho que está na hora, né, da gente focar um pouquinho mais naquilo que a gente tem, valorizar e estimular, apoiar, Rony. Acho que existe eu temo muito pelos nossos atletas na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, porque vão ser disputados no nosso solo e a pressão vai ser 30 vezes maior do que quando acontece em outros países. Então, eu me assusto um pouco quando eu vejo a baixíssima quantidade de preparação psicológica que tem, não só no futebol como em outros esportes, e um montante de pressão que esses meninos vão enfrentar aqui. Eu não sei, eu temo que a gente acabe perdendo, como sempre, ou como quase sempre acontece, para nós mesmos. Eu acho que foi a pauta, isso é inacreditável, mas foi a pauta toda, e eu quero agradecer muito a presença desse queridíssimo João Ricardo. Ele é autor de um livro que eu quero mostrar para você. Aqui, ó. Dá uma olhada, fecha nesse. Quem vai mostrar? Aqui em primeira mão. Tá ali, já frisaram tudo. Está sendo lançado aqui para nosso orgulho, aqui no Todo Seu, Psicologia do Esporte, e o subtítulo Atleta e Ser Humano em Ação, que eu falei, que vai ser lançado dia 10 de outubro, às 7 horas da noite, às 19 horas, portanto. Começa às 7 da noite e acaba às 9h30 da noite, aqui na Livraria da Vila, na Alameda Lorena, 1731, nos Jardins. Se você quiser conferir o trabalho do João Ricardo, você pode acessar o gazetaesportiva, tudo junto, .net. E eu queria pedir licença agora para mandar um beijo para um casal. Não sei se você conhece a Minu e o Homero. Eu já ouvi falar. Pois é. Esse menino aqui é filho de um casal de amigos queridos, sendo que eu tenho mais contato, que o pai dele vem mais aqui no programa, ele é filho do Homero Cossack. Imagina só, foi um grande galã, um dos maiores atores que o Brasil já conheceu, meu amigo pessoal, um dos meus mais íntimos amigos, de certa forma com envolvimento afetivo com a minha bonitinha, com a Kika, você sabe, né? Sim. Que liga para mim e diz assim, cadê o meu amor, tá aí? Diz ela que é o amante dela. O cara é terrível, né? Tem uma história de quibe aí no meio. Tem um quibe, né? É. Ele faz uma grande cozinheira, a mais elegante cozinha árabe, quem faz é teu velho, e quando ele faz, ele prepara uma quentinha para levar que a Cristina vai pedir para levar para casa. Que delícia. Homero, Deus te abençoe. Beijo para você, Minu. Beijo para você também. Saudades, grandes saudades. Obrigado mais uma vez, querido. Querido, eu queria te agradecer muitíssimo. Por quê? E, em primeiro lugar, por me receber, é um prazer João, imenso. Para. Em segundo lugar, e não menos importante, pela psicologia do esporte, que é a minha paixão, é a minha filha, a minha menina, que eu já dou aí mais de 2 décadas da minha vida. Queria mandar um beijo para os meus amigos, os meus alunos que te adoram. Quando eu falei para os meus alunos, querido, eu vou no Rony, mando um beijo para ele. Obrigado. E um especial abraço para o Eric Casteleiro, nosso amigo, editor Eric, aqui da Gazeta Esportiva. Aí, Eric. Grande abraço ao Eric, um prazer enorme essa parceria. E deixar um contato, se você me permite, claro, para, enfim, atendimentos, cursos de psicologia do esporte, atendimento a atletas de diversas modalidades. São Paulo 11, celular 970226286. Querido, um beijo na Cris. Obrigado, deixa comigo. O senhor falou na boca, inclusive. Você. Pode deixar. Obrigadíssimo. Um beijo teu pai e tua mãe. Obrigadão. Ó, bonitinha, eu vou pedir que você fique em plena concentração para a gente marcar aquele golaço no próximo bloco. Tem musical que promete sacudir a arquibancada aí da sua casa, da companhia da cantora Graça Braga. Não vai jogar para o time adversário, hein? Vê lá.